Uma situação especial tem me intrigado na prática médica diária. Trabalho com pacientes em fase bastante avançada de doenças incuráveis, e muitos deles em uso de dispositivo invasivo, como ventilação mecânica, intubação traqueal, que os mantém vivo, porém sem perspectiva de melhora, sedados ou com nível de consciência rebaixado, o coma. Existe um protocolo em medicina que, diante da solicitação prévia do paciente, a diretiva antecipada de vontade e a anuência da família, podemos retirar esses dispositivos invasivos, desde que consigamos garantir controle impecável de sintomas e dignidade para o fim da vida do paciente, ou o fim de vida do paciente. Como seria visto esse procedimento do ponto de vista espírita? Esse fenômeno que você está citando, ele até se aproxima um pouco da questão da ortotanásia. A ortotanásia é a prática na qual o indivíduo decide pela não continuidade do tratamento. E aí, o que é que o Espiritismo nos apresenta nesse sentido? Ele diz que a existência humana ela é muito importante para a transformação do espírito. Às vezes, um momento final, o último minuto de existência de alguém pode ser fundamental para uma transformação dele ou de alguém que venha conceder perdão ou pedir perdão. Então, nessa hora em que a gente tem pessoas que estão nessa condição bastante complicada, o indicado pela doutrina espírita é que a gente não promova a interrupção do fio da vida, que a gente garanta a continuidade dela. Eu sei que não é isso que você está falando, porque você não está falando de suicídio assistido, de retirar os instrumentos para que a pessoa mais rapidamente possa desencarnar, que esse seria a ortotanásia. Você está falando de garantia das condições de sobrevivência do paciente, com dignidade, a despeito da retirada dos aparelhos. Então, se você retira os aparelhos e você percebe que há uma continuidade da condição de sobrevivência desse indivíduo, então a gente não está ameaçando a vida desse alguém. Mas se eu desligo um aparelho, desligo um ventilador mecânico, altero as condições de controle desse paciente, e isso piora a situação dele, eu estou, de certa maneira, acelerando o processo da sua desencarnação. Espiritismo não é judaísmo, mas no judaísmo diz que de moribundo não se mexe nem no travesseiro, porque se você tira o travesseiro, você pode estar acelerando a desencarnação. Então, dentro da doutrina espírita, que é sempre a favor da vida, ela está valorizando os últimos minutos que os indivíduos possam ter. Agora, se você, como está dizendo, vai fazer uma redução do aparelhamento utilizado e não vai comprometer a sobrevivência desse companheiro, você vai acompanhar, retira e verifica como é que ele reage com uma menor quantidade de droga ou com uma menor quantidade de instrumentos para garantir a sua sobrevivência, e isso não ameaça, então isso é plenamente possível de ser feito. O risco será quando a gente mexe nessas coisas e acelera o processo de desencarnação.